da galera, tá faltando só algumas pessoas, mas na medida que a galera vai chegando, eu já vou liberando. Bom, desde já, muito obrigada pela presença de todos vocês, pelo interesse de vocês diante do projeto, da proposta do que é a pedagogia do funk. É um projeto que eu realmente, é uma proposta pedagógica que eu acho que realmente faz sentido para pessoas que se dispõem a trabalhar com uma galera que está na periferia, né, que está trabalhando no campo pedagógico, enfim, é muito importante a gente ter pessoas que de fato olhem para a cultura funk dentro dessa perspectiva. Está chegando mais alguém? Aí. Muito importante que a gente olhe para a educação e para a cultura funk dentro dessa perspectiva. Né? Então, esse curso é um curso de formação para professores e educadores, então eu costumo dizer que é um curso um pouco teórico, um pouco não, né? Teórico e técnico sobre pedagogia e como isso se entrelaça com a temática do funk. Então, nessa aula, nesse curso, vocês vão aprender conceitos que validam a existência, a fala, a presença da cultura funk dentro do campo escolar, juntamente com caminhos que sistematiza, que valida e que reconhece a cultura funk dentro desses espaços de uma forma burocrática a partir das leis, bases de educação que a gente tem, que nos favorece muito. Né? Então, é muito importante a gente olhar também para esse campo da educação que nos permite. É muito importante a gente olhar para esse campo da educação que nos permite a compreender o funk como caminho pedagógico. Tá? Então, é isso. Vou começar aqui a apresentação. Eu vou pedir para, caso vocês tenham dúvidas, como tem bastante conteúdo, é bastante conteúdo mesmo, eu vou pedir para vocês fazerem anotações, e aí no final da aula eu vou deixar uns 10 minutos, vou liberar aqui o chat para vocês mandarem as perguntas, e aí a gente fazer essa troca, tá? Porque realmente é bastante conteúdo e eu vou tentar sintetizar o máximo possível, tá? Sobre o curso de hoje, a gente vai iniciar esse curso, essa conversa, apresentando as diretrizes educacionais da legislação brasileira, além de abordar a cultura funk como ponto central de elaborações de práticas pedagógicas. A ideia é apresentar conceitos pedagógicos que dialogam diretamente com a temática do funk, baseado na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, no documento de base nacional comum curricular e nas diretrizes da Lei 10.639, que é a lei que institui a obrigatoriedade da cultura afro-brasileira nas instituições educacionais, partindo da premissa de que o funk também faz parte da cultura negra. Então, quando eu penso em falar sobre funk nos espaços educacionais, qual é o primeiro caminho, qual é a primeira coisa que eu me apoio? No que a gente tem como lei, que é a LDB, a BNCC, e a gente tem uma lei que nos favorece, que é a Lei 10.639. Né? Então, são os 3 pilares da gestão pedagógica que eu me debruço para conseguir falar sobre funk nos espaços educacionais. Além disso, uma coisa que vocês não vão ver ao longo do curso, mas que eu gosto sempre de falar, que quando se trata de escola pública, a gente tem o PPP, né? A gente tem o projeto político pedagógico. Então, é muito importante a gente entender o funk como prática antirracista inserida dentro do PPP. Geralmente, a gente nunca olha para o PPP, geralmente o PPP é um documento que fica muito esquecido, mas se tratando de... Vamos criar um cenário aqui, que geralmente é o cenário das escolas públicas, né? Vamos criar um cenário aqui que você é uma professora de periferia
onde tem muito aluno que gosta de funk, mas a gestão é aquela gestão conservadora que fala que funk não pode ir na escola, porque funk é isso, porque funk é aquilo. Como que a gente dribla essa gestão conservadora que tenta não, a partir da moralidade, não permitir com que a gente fale sobre a cultura local desses alunos dentro do campo escolar? A gente pode partir também do PPP, porque o PPP é um projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico tem o papel de pensar a socialização das crianças, né, das crianças e do adolescente dentro daquele território, tal como lidar com diversas questões que estão presentes nessa sociabilização, como questões antirracistas, questões de gênero, né? Então, acho que a gente pode trabalhar o funk dentro dessa seara também a partir do projeto político-pedagógico. Se o currículo escolar da escola for muito quadrado, né, apesar da gente ter uma formalidade dentro do que se tem dentro das escolas, a gestão ela se dá de forma diferente, né? Então, eu sempre trago o PPP, porque o PPP, de fato, é um caminho que a gente pode seguir para conseguir trazer o funk dentro como atividade dentro do campo escolar. Tá? Mas, basicamente, eu sempre me apoio nesses 3 documentos, que são os 3 documentos pilares que valida, de fato, a presença do funk nesses espaços. Aqui. Pronto. Construindo saberes. O funk, ele educa, né? Eu sempre começo o curso fazendo essa provocação para a gente entender de uma forma muito reta, né? Aonde que o funk ele educa, né? Em que momento que a gente defende essa teoria de que o funk ele pode ser uma ferramenta pedagógica? Considerando que a juventude do funk é um dos grupos sociais que compõem a comunidade escolar do sistema público de ensino, consequentemente, a cultura funk permeia nessa estrutura. Além da comunidade escolar, a cultura funk também está presente em outros espaços que atendem jovens periféricos, como ONG, CCAs, né? SESC, museus e afins. Então, é muito importante a gente olhar para o funk a partir. É muito importante a gente enxergar o funk dentro das estruturas educacionais a partir de diversos lugares. Eu sempre parto da escola pública, porque eu acho que é o coração, né, da educação, quando a gente pensa massa funkeira, juventudes em massa, periferia, né? Então, acho que a escola é esse lugar, mas não é só sobre a escola. Eu imagino que muitos de vocês saibam, mas para quem não sabe, eu sou curadora da exposição de funk, a exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade, que está lá no Museu da Língua Portuguesa. Inclusive, quem não foi, por favor, ainda vá. Se tiver turma, escola, por favor, entre em contato com o museu. Ou depois pode pedir para mim o e-mail para agendar visita com escola, com turma, para vocês levarem a galera lá. Muito importante que professores levem seus alunos de periferia para essa exposição. E eu falo sobre essa exposição porque o museu ele é um espaço educativo, né? Então, hoje a gente tem uma das maiores exposições de funk no Brasil, no Museu da Língua Portuguesa, que é um museu que também olha já, ele nasce já com esse olhar para o campo da educação, então é muito importante a gente enxergar o funk também nesse lugar, né? Para além do campo escolar. Então, a gente vai enxergar nesse curso aqui o funk em todas essas esferas, em todos esses equipamentos que a gente entende que pode ser ações educativas, né? Então, consequentemente, a gente sempre vai precisar de um pedagogo para construir ações. Pensar o funk enquanto prática de ensino para estimular a inteligência do educando é uma proposta que dialoga com a fala do professor de psicologia da educação Fernando Becker no livro O Caminho da Aprendizagem, em Jean Piaget e Paulo Freire, quando ele diz que é inegável a pressão do meio externo sobre o desenvolvimento da inteligência. O problema está em saber como o meio exerce essa ação e como o sujeito procede ao registro dos dados da experiência. Então, acho que é muito importante a gente olhar para o funk a partir desse lugar,
O livro que eu acabei de citar agora é esse livro aqui, do Jean Piaget. É muito importante vocês saberem que eu vou enviar para vocês esse slide, junto com... Nesse slide vai ter alguns links, tem alguns documentos, então todos os textos, citações, tudo que eu estou falando, vocês vão receber esse slide, então vocês vão ter tudo isso documentado, então nem precisa se preocupar com a anotação do que está sendo falado e dito aqui no que tá no slide, na real, então façam a anotação de vocês tranquilo. Então, vocês vão receber todas essas informações, tá? Inclusive, o nome desse livro aqui, que é um livro bem interessante, que pensa a educação de uma forma mais progressista, mais libertária. E aí, Fernando Becker, ele traz essa provocação, né? De que é muito importante a gente olhar o meio externo para ativar o desenvolvimento da inteligência, né? Eu, como professora, eu sou professora de CCA também, e como professora de dança de CCA, que são alunos em alta vulnerabilidade, eu percebo que é uma aula onde se cria uma vontade de estar, né? Eles ficam ansiosos pela minha aula, porque é uma aula de dança, e é uma aula que não vai dançar qualquer coisa, vai dançar funk, que é uma coisa que em todos os lugares eles são reprimidos. Então, é uma aula esperada porque fala de algo que para eles, em outros lugares, não é interessante. Então, você fazer com que a cultura do meio externo desenvolva a inteligência desses alunos. E aí, quando a gente fala sobre corpo, a gente está falando sobre coordenação motora, sobre desenvolvimento físico, que a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Tá? Bom. E os documentos norteadores para a elaboração de uma ação pedagógica sobre funk foi o que eu falei para vocês, né? Que é a LDB, a BNCC e sobre a Lei 10.639. Então, para quem não tem tanta familiaridade com esses 3 documentos, eu trago aqui de uma forma mais sintetizada o que é esses documentos. Então, sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é uma lei federal que é sancionada em 96, que define e regulariza a organização da educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição. Então, tudo que está na LDB, a gente foi uma lei de diretrizes e bases da educação que foi construída a partir da nossa Constituição, né? Então, se a gente entende que na Constituição a educação é um direito, então a gente tem ali uma lei que vai falar somente dos direitos da educação básica de forma federal, né? O que acompanha isso é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo para as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas, referência obrigatória para a elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA no Brasil. Então, tudo que a gente entende como pedagogia de construção de documentos pedagógicos precisa ser estruturado na BNCC, tá? Então, será que eu posso falar sobre tal coisa dentro do campo escolar? Como que eu desenvolvo uma atividade para falar sobre algo dentro da escola? Como que eu valido essa minha ideia? Na BNCC, na LDB. Né? Se tratando de uma atividade de culturas negras, que é o caso do funk, a gente pode se apoiar na Lei 10.639. Né? Então, é muito importante a gente ter o conhecimento desses 3 documentos. E por que eu sempre trago esses documentos? Porque, por exemplo, são documentos gigantes. Tá? Quando a gente clica aqui, vocês vão ver, vocês vão conhecer, vocês vão ver que são os documentos que eu já deixei separado aqui para vocês. São documentos gigantes, de 200 a 300 páginas, e aí vocês devem estar se perguntando, nossa, será que a Renata leu toda a BNCC? Ela sabe de cor e salteado a BNCC? Não. A BNCC, só um minutinho, gente, porque eu estou vendo aqui que uma aluna não entrou, e eu acho que ela ainda não recebeu o link, então deixa eu só enviar aqui para ela.
Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, por favor. Bom, retomando, é muito importante a gente olhar para a BNCC e imagino que vocês devem estar se perguntando, será que você conhece toda a BNCC? Você leu toda a BNCC? A resposta é não. Mas eu conheço, eu sei que existe um documento que, se eu procurar caminhos para validar aquilo que eu quero aplicar em sala de aula, eu consigo. E qual que é esse documento? A Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque na BNCC tem todos os direitos, todos os caminhos de construção pedagógica do que a gente pode utilizar dentro dos espaços educacionais. Então, a BNCC ela fala que eu posso falar sobre questões raciais, a BNCC ela diz que eu posso falar sobre cultura, a BNCC ela diz que eu posso trabalhar dança, a BNCC ela me diz que eu posso falar sobre música, ou seja, a BNCC só não diz que eu, com todas as palavras que, olha, vai lá e use o funk como ferramenta pedagógica, porque eles não vai rotular um documento básico, eles não vão direcionar um documento básico, mas eu consigo enxergar aqui. Se a BNCC diz que eu posso trabalhar música, que eu posso trabalhar dança, que eu posso trabalhar questões sociais, que eu posso trabalhar cultura, que eu posso trabalhar cultura negra, então eu posso trabalhar no funk. Porque se eu entendo o funk como cultura negra, eu consigo colocar o funk dentro da Lei 10.639, que é uma lei federal que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira dentro das disciplinas que já fazem parte da grade curricular de ensino. Então, pensando no funk como cultura negra, eu consigo falar do funk. Pensando o funk como cultura negra, eu consigo inserir o funk dentro do campo escolar, né? A partir desse recorte de culturas negras. Mas para não ficar só dentro desse campo legal, né? Pensando como que a gente coloca o funk dentro do campo educacional a partir das leis, pensando que a gente tem outros caminhos para fazer isso, eu também trago reflexões teóricas de pensadores que vai chancelar, de fato, toda essa construção pedagógica que eu defendo, que eu chamo de pedagogia do funk. E eu gosto de partir muito de Paulo Freire, né, para trazer, para contextualizar, para trazer todo o conceito por trás dessa pedagogia do funk, né? Então, ensinar existe respeito à autonomia do ser educando. Isso é uma frase que está no livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. E quando eu destaco a palavra respeito, é porque eu realmente acredito que a cultura intrínseca que está presente naquele sujeito tem que ser respeitada dentro do campo escolar. E aí, eu repudio muito a fala desses professores que vai falar, não, de funk vocês não vão falar aqui, não. Aqui a gente vai falar só de cultura, porque funk não é cultura, porque funk não é isso. E aí o moleque tá lá na escola, ele ama funk, ele fica ouvindo funk 24/48 e dança funk, vive no YouTube e no Instagram só vai ficar olhando os influenciadores de funk, né? E aí, quando ele chega na escola e ouve essa fala, ele se desumaniza, ele não se sente pertencente, ele acha que aquilo não é legal, aquilo é
ser criminalizado. Então, ele já começa a sentir vergonha do ser funkeiro, né? Então, ele tem ali um sentimento dúbio, né? De gostar do funk, mas ele é repudiado, né? Então, o que a gente faz, né, com esse sentimento? Como que esse corpo se constrói? Como que a identidade desse corpo se constrói dentro do campo escolar? E é por isso que eu parto muito dessa ideia de Paulo Freire, né? Que ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. A proposta de desenvolver ações pedagógicas sobre funk nas instituições de ensino promove a inclusão cultural do educando no espaço educacional. Considerar a cultura local como parte do processo pedagógico facilita a identificação do educando com a proposta da atividade, fazendo com que a relação educador e educando fique progressivamente favorável. No livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire nos ensina que o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, o que manda ele se ponha no seu lugar, ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do cumprimento do seu dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, ele transgride os princípios fundamentalmente éticos da nossa existência. É nesse sentido que o professor autoritário, que afoga a liberdade do educando, amesquinhando seu direito de estar sendo curioso e inquieto, tanto quanto o professor licencioso rompe a radicalidade do ser humano. Paulo Freire. Eu acho assim que ele dá mal tapão na cara, basicamente ele está dizendo, cara, não seja um professor ignorante, você não precisa minimizar, inferiorizar aquele aluno para dizer para ele o que é cultura ou o que não é. Olha para que aquele aluno está trazendo. De repente é interessante para você também. Basicamente é isso que Paulo Freire está dizendo. E eu gosto muito dessa narrativa dele, porque já cai por terra, né? Toda aquela ideia de que o funk é uma cultura marginal e que não pode estar presente na escola. E geralmente, quando a gente vê o funk na escola, nunca é levado pelo professor, né? Geralmente é o aluno que traz para dentro da sala de aula. Então é muito importante a gente entender o que esses alunos eles trazem, o que eles estão levando para a sala de aula, de fato, né? E pensar o funk, quando eu penso a ideia da pedagogia do funk, é justamente olhar para o funk nesse lugar, né? De como que a gente pode trazer o funk para... como que a gente traz esse funk para dentro da sala de aula a partir da perspectiva dos educandos, considerando a perspectiva dos educandos, e fazendo com que a sala de aula fique mais interessante para todo mundo, né? A prática ancestral relacionada à cultura funk. A Lei 10.639 na pedagogia do funk. Eu falo muito sobre o funk como cultura negra, né? Então, acho que aqui eu vou conseguir exemplificar melhor como a gente consegue validar o funk dentro do campo das relações étnico-raciais. Porque esse é um ponto, né? A gente consegue teorizar a importância da cultura funk dentro do campo escolar a partir de pensamentos como do Paulo Freire, Piaget, Fernando Becker, e aí eu trago várias referências. Não só essas referências, deixa eu pegar um livro aqui, mas esse livro aqui também que eu gosto bastante, que é o livro Pedagoginga, que é um livro do Alain da Rosa, que ele traz bastante sobre esse conceito da pedagogia preta, né? Então, eu sempre me baseio bastante nesse livro, Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem, de Alain da Rosa. Esse não está nessas referências, mas anotem, é importante. Eu não coloquei nessa apresentação, mas eu sempre me baseio bastante nesse livro, pensando teoria, né? Para a gente validar o funk dentro da Lei 10.639, então a gente consegue trabalhar esse livro também, tá? Mas, se tratando do que eu coloquei aqui na apresentação para vocês, eu vou trazer essa relação do maculelê com funk,
Por exemplo, né, a gente pode trabalhar uma ukulele de diversas formas na escola. A gente pode trabalhar dentro do campo da história, dentro do campo da educação física, da musicalidade, da sociologia. A gente pode pensar, né, uma ukulele de diversas formas. E como isso se relaciona com o funk, né? Como que a gente consegue enxergar essa relação do ukulele com o funk? Pensando que a gente já está aí mergulhado na Lei 10.639, já construindo práticas pedagógicas antirracistas, promovendo a relação étnico-racial, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo do Mestre Rico. Ele é professor na Escola de Música Vila Lobos, lá no Rio de Janeiro, e responsável pela primeira bateria feminina do Brasil, a Fina Batucada. E aí eu vou mostrar o trechinho desse vídeo para vocês entenderem essa relação do ukulele do funk e como que a gente pode de que lugar que a gente parte para pensar o funk nessas estruturas. Vocês não estão vendo. As levadas de funk. E aí, conta aí, mestre, o que você tem para passar pra gente? Fala funk, né? Funk aqui, assim, ukulele, né? Tipo, tem o funk mais americanizado, vamos botar, né, que falam, né, Não, aquela coisa do 2 e 4. O nosso não é funk, né? O nosso é uma ukulele, galera. O que a gente costuma falar pra galera pegar o funk carioca, né? É usado o ritmo ukulele, que é o ritmo Funk africano. carioca. Olha, isso vai dar até polêmica, hein? É mesmo? Eu acho que a gente vai apanhar nesse vídeo. Porque se for entrar nessa questão, é uma ukulele aqui, ó. Na verdade, foi só um preto. É puro ukulele. Eu não entendo muito bem essa coisa. Já tive conversando com os mestres de capoeira. É ukulele. É Eu não sei ainda por que botaram o nome de funk. É o ukulele. Pode ser que a letra, não sei. Sim. Não sei. Aí tá aí teria que ter uma mesa redonda para falar sobre isso. O que eu entendo é um ukulele, né? E sampleou alguma coisa em cima e foi e as letras. E tum 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 tan 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 tan, né? E tum ta ta tum tum ta tum tum. Ukulele. E aí eu não sei por que funk. Todo mundo identifica como funk, né? Me explica você, na sua visão hoje, você vendo isso. Eu acho o seguinte, que o funk já se tornou um gênero musical, né? Sim. Independente do ritmo. Um gênero musical que pegou um ritmo africano, né? Da luta dos negros, né? Uma ukulele. E colocaram toda a coisa eletrônica em cima. Até porque os funks antigos eram mais aqueles funks melodies, mais voltados para aquela... Mas já era uma outra coisa... Já não usavam esse... Não usava. Aí veio o ukulele, pegaram esse ritmo e colocaram. E ficou. Todo mundo acha que é funk, mas... Na verdade, quando a gente toca ukulele, eu toco na escola ukulele. É funk, professor? Eu falei, não, é ukulele. E aí, como é? Não, é funk. E agora? Pois é. Eu não sei, ficou. Vou botar, o gênero funk pegou o ritmo ukulele para trazer pro funk, mas na verdade é ukulele. Olha, isso é uma conversa extensa, Extensa. Enfim, mas de qualquer maneira, vamos passar... Como diz aquele ator, só sei que é assim. Só sei que é assim, não sei se você quer assim. De qualquer maneira, vamos passar as levadas de funk e ukulele, vamos pensar assim. O ukulele, no caso, se fôssemos fazer na caixa, né? Porque eu digo até o seguinte... Quem toca a caixa, toca qualquer coisa. Essa foi uma coisa que a gente não explicou do outro, né? É verdade. A caixa, porque você tá aqui com as duas mãos. Você tá... Qualquer coisa que você toca, tá usando as duas mãos, né? Como é que você quer fazer? O funk poderia ser... Tem diversas variações, né? Variações, porque na verdade assim, é tudo acentuado, né? Sim, como você passa, de repente, para as meninas... Do grupo do Fina Batucada, como você passa... Porque, justamente, tem várias pessoas que passam diversas variações. Como você passa? Gente, são tantos ritmos na cabeça, né? Imagina. Bom,
eu vou interromper o vídeo aqui, porque agora ele só vai trazer mais teoria musical e tal, e essa não é a parte que eu gostaria que vocês vissem. Eu queria que vocês realmente olhassem. Eu gostaria que realmente vocês ouvissem, né, o próprio Mestre Rico falando sobre essa relação do funk e do maculelê, justamente para vocês entenderem qual que é a relação histórica, né? E aí, melhor do que eu, o Mestre Rico consegue explicar. Então, eu sempre gosto de trazer o começo desse vídeo, porque o Mestre Rico ele consegue sintetizar na prática, né, essa relação do maculelê com o funk. Então, é muito importante a gente olhar para isso que o Mestre Rico traz, que esse conhecimento oral fundamentaliza, de fato, o que a gente entende o funk como cultura negra. Então, se a musicalidade do funk surge de um toque musical ancestral, logo, a corporeidade da dança que provém das batidas do funk também é ancestral. Então, a ancestralidade corporal junto com a dança do funk, a gente entende que o funk ele é uma dança negra, né? Isso porque eu estou olhando para a questão da corporeidade. Para quem não sabe também, eu sou dançarina, então eu vou sempre olhar para esse campo da corporeidade, né? Então, pensar a dança do funk no campo escolar, você pensar uma batalha de passinho dentro de um projeto político-pedagógico, pensando na inclusão social dentro daquele território escolar, você pensando uma batalha de passinho num CCA, porque é o público de fato que vai consumir aquilo, você pensar a corporeidade do funk nesses espaços, principalmente na educação física, nesse espaço laboral, né? A gente pode trabalhar a dança do funk dentro desse campo da educação, justamente porque o funk ele é uma dança negra. O funk ele é uma cultura negra. O funk ele é uma música negra. Então, tudo que envolve funk, partindo do conceito de maculelê, pensando nessa proposta, né, da relação do funk com o maculelê a partir da musicalidade, isso que eu estou trazendo o vídeo do Mestre Rico, mas a gente pode falar do Congo de Ouro, a gente pode falar da relação do funk, aí a gente já vai para o campo norte-americano, afro-norte-americano, né, que a gente pensa a funk, a cultura funk que descende da soul music, que descende do movimento black dos Estados Unidos, como isso reflete aqui no Brasil, como o funk ele bebe dessa fonte. Então, a gente tem vários caminhos para a gente pensar o funk dentro desse espaço. E aí eu vou trazer esse livro, que também não está aí nas apresentações, mas até porque esse livro ele acabou de ser lançado. É de um amigo meu, do Kenyatta Mugo, ele é um doutor da USP, que fez uma pesquisa muito interessante sobre funk, cultura política e música preta. E aqui o Kenyatta, ele traz essa proposta da relação do funk com a cultura negra de uma forma muito incrível. Então, fica a dica desse livro também, eu acho que é um livro muito importante, caso vocês queiram se aprofundar nessa relação do funk enquanto cultura negra, né? O do Alan da Rosa, ele vai trazer o conceito pedagógico racializado, né? Pedagoginga, autonomia e mocambagem. Então, ele vai pensar uma ação educativa, pedagógica a partir da questão racial. Esse livro, ele vai trazer o funk a partir da perspectiva racial, tá? Então, acho que são matches importantes para a gente conseguir construir essa ideia da narrativa da cultura funk dentro do conceito pedagógico mesmo, tá? Então, a gente tem vários caminhos aí para a gente pensar o funk como cultura negra. Mas eu gosto de trazer a relação do maculelê, porque eu acho que é uma coisa muito afro-brasileira, que tem muito a ver com a construção identitária do negro brasileiro, a gente pensar a referência da dança do funk e a sua relação com a capoeira, né, que é uma coisa muito brasilidades também. Eu sempre faço essa relação com o campo norte-americano, mas em minhas aulas eu sempre destaco essa referência africana, que é o funk, porque o Brasil ainda é uma diáspora, então a gente precisa olhar para essa negritude afro-brasileira. Se vocês forem
para quem não foi ou para quem já foi, na exposição de funk lá do museu, a gente vai falar bastante do funk a partir desse lugar norte-americano, tanto das lutas políticas quanto da referência musical, que não é um problema, porque de fato essa a nossa história também. Mas também tem partes dessa exposição que não é tudo, que vai trazer mais esse campo da ancestralidade. Então a gente traz essa referência mais no campo teórico, de relacionar o funk com essa ancestralidade africana. E nas minhas aulas eu sempre gosto de relacionar isso de uma forma teorizada mesmo, porque a gente precisa valorizar a produção de saberes da comunidade negra, que se dispõe a olhar para o funk e relaciona isso como música negra, né, como cultura preta. Isso é muito importante para a gente. Então, eu acho que esses 2 livrinhos aqui juntos, eles arrasam aí na sintetização para fundamentar tudo isso que a gente está falando. Vou passar aqui. E aqui a gente vai falar mais sobre essa teoria do que é a pedagogia do funk. Fundamentos teóricos e práticos da pedagogia do funk e o processo de ensino-aprendizagem. Então, agora que a gente já entendeu que o funk ele é uma cultura que cabe dentro dos saberes pedagógicos, se a gente já entendeu que o funk, a gente consegue teorizar ele como cultura negra, se a gente consegue olhar para essa cultura negra a partir de uma pedagogia antirracista, a gente precisa fundamentalizar tudo isso também nos documentos de diretrizes e bases. E aí, nesse momento, a gente vai falar sobre uma parte da BNCC que chancela toda essa discussão que a gente está trazendo para cá agora. Então, como aplicar a temática do funk no plano de ação pedagógica? Nesse curso, vocês irão conhecer algumas práticas pedagógicas da cultura funk, que dialoga diretamente com o currículo escolar a partir de 3 linguagens: a escrita, a oral e a motricidade. Será apresentado metodologias de ensino a partir da temática do funk, baseado nas diretrizes curriculares da BNCC. Sobre a BNCC e currículos. Então, qual é a brecha da BNCC que eu pego para trazer a pedagogia do funk como fundamento teórico e prático no processo de ensino-aprendizagem? Então, na página 16, que fala sobre construção de currículo pedagógico, a BNCC e currículo escolares têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou da rede de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e a característica dos alunos. Então, a BNCC ela me dá todas as brechas que eu preciso para falar sobre funk. É a brecha que o sistema queria para falar sobre funk. Então, o que a BNCC ela permite? Ela permite que o meu currículo tenha atividades que se adequem à realidade local, considerando a autonomia do sistema ou das redes de ensino, ou seja, a BNCC garante que a instituição escolar na qual eu estou inserida, ela me dá autonomia. Ela me dá autonomia para construir essas atividades dentro do contexto e das características dos alunos. Então, é só essa brecha da BNCC, ela me dá tudo que eu preciso para falar, olha, vou falar de funk sim. Vamos imaginar aqui que você criou aí um plano de ação pedagógica para você inserir no projeto político pedagógico da escola. E aí a diretora vai olhar para sua cara e vai falar, não. Aquela diretora conservadora vai falar, não, você não vai falar de funk aqui. Funk é putaria, funk não presta, funk é coisa de bandido.
É isso que você vai ouvir. Aí você vai falar, olha, senhora diretora, com todo respeito, tem uma parte na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, na página 16, ela diz que a escola ela tem flexibilidade, ela tem sim autonomia para construir atividades, e eu sou uma professora que faz parte desse quadro, então eu me enquadro nesse perfil autônomo de construir ações educativas que seja relacionada com o contexto e a característica dos alunos. A BNCC ela está me dizendo que eu posso fazer isso. Então, se a senhora não entender que proibir uma ação pedagógica como essa é não dialogar com o contexto local e a realidade desses alunos, você vai estar trazendo algo que para eles não seja familiar. E a chance deles recusarem ou não querer fazer é muito grande. Então, estou aqui propondo uma atividade que está dentro das diretrizes curriculares, dentro dos parâmetros educacionais federais, que me permite falar sobre isso, dentro de uma ética, né? Que aí é uma oportunidade também para vocês conhecerem um outro lado da cultura funk, porque sim, funk vai falar de várias questões, vai falar de sexo, vai falar de droga, vai falar de crime organizado, trazer uma outra perspectiva do que é a cultura funk. Inclusive o funk hoje ele está até em um museu como a língua portuguesa. Né? Então, vamos olhar para essa cultura a partir de uma outra perspectiva, não vamos limar isso enquanto ferramenta pedagógica, porque isso faz parte da identidade dos alunos. Então, basicamente é isso, é muito importante a gente olhar para as brechas desses documentos para a gente conseguir trazer essas atividades. E aí, você vai ter autonomia, porque a BNCC, ela te dá essa autonomia, o conceito de pedagogia da autonomia de Paulo Freire traz tudo isso. Eu tenho um livro aqui, esse livro aqui também ele é bem legal. Esse livro do Paulo Freire, Educação Popular, Esperança no Tempo da Barbárie. É um livro que é uma coleção de vários artigos, então acho que vale a pena. Quem tiver a oportunidade, são organizados por 3 pessoas, então é um livro bem bacana, que vale a pena também a gente... Eu sempre busco livros que falam muito sobre esse conceito de autonomia, né, de construção no campo escolar, porque cada vez mais a gente consegue garantir com que a gente construa ações educativas que dialoguem de fato com essa juventude, tá? Então, entendemos aqui que a gente consegue falar sobre a pedagogia do funk dentro dos currículos. E aí, a gente vai olhar agora para 3 linguagens. É muito importante a gente, a partir de agora, prestar atenção nessas 3 linguagens, né? O que são essas 3 linguagens? Agora a gente vai trabalhar o conceito dessas linguagens a partir de atividades, para a gente começar a pensar o nosso plano de ação pedagógica. Tá? Sobre princípios metodológicos e concepção da pedagogia freiriana. A pedagogia freiriana defende uma educação que desperta no educando a consciência crítica das situações políticas, econômicas e sociais que está inserido como sendo verdadeiramente uma educação como prática da liberdade. Esse é um trecho do texto Pensar, Agir e Se Libertar, Concepções Pedagógicas Freiriana como proposta de melhoria no contexto educacional. Então, quando a gente olha para esse conceito freiriano, que defende uma educação que vai trabalhar a consciência política, econômica e social, a gente entende o funk como metodologia que contempla o funk no campo educacional. Até porque a gente vai trabalhar, pelo menos essa é a minha ideia como pedagoga, não sei qual é a formação de todos vocês, mas quem passou pelo campo da pedagogia, em algum momento teve que se deparar com o conceito de polivalência.
que é pensar essa relação da educação interseccional, como várias linguagens pode se construir uma ação educativa. Né? Então, o conceito de polivalência parte muito desse lugar. Isso é uma palavra, esse conceito, né? Polivalente, a gente usa bastante dentro do termo da pedagogia, justamente porque quando a gente olha para essas práticas mais autônomas, a gente vai construir ações pedagógicas polivalentes que vai fazer com que esses conteúdos eles ficam intrínsecos. Então, qual é o conceito polivalente dentro de todo esse princípio metodológico do funk a partir da concepção da pedagogia freiriana? Quando a gente relaciona a cultura local e a comunidade escolar. Quando a gente faz essa relação com esses dois, a gente está construindo um conceito polivalente que vai dar base para a gente construir metodologias freirianas que vai trabalhar situações políticas, econômicas e sociais que está inserida verdadeiramente em uma educação como prática da liberdade. E é isso que Paulo Freire defende. Percebam que eu falo muito sobre Paulo Freire, né? Porque realmente é um dos... Eu sempre vou trazendo várias referências para chancelar mesmo essa ideia de construção, para não ficar nada, não deixar nenhuma ponta solta quando a gente pensa uma construção pedagógica a partir da temática do funk. E agora a gente vai falar um pouco sobre essas atividades pedagógicas, né? Essas linguagens pedagógicas, a escrita, a oral e a motricidade. Então, a partir de agora, a gente vai mais para o conceito técnico da pedagogia, né? Então, agora a gente vai falar muito sobre plano de ação pedagógica. Então, agora a gente vai falar mais sobre essa coisa mais estrutural. Antes de eu entrar nessa parte mais técnica pedagógica, eu gostaria de abrir para perguntas, saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem fazer alguma observação. Para quem chegou depois que já havia começado o curso, saibam que todos vocês vão receber, junto com o certificado, vocês vão receber esse slide. Então, nesse slide tem vários... onde está azulzinho, né? Tem todos os textos onde vocês vão conseguir acessar os textos de referencial. Os 3 textos, os livros que eu estou mostrando para vocês, depois eu posso colocar também o nome no e-mail para vocês, tá? Para vocês terem acesso a todos esses materiais. Então, saibam disso. Eu vou passar a fala agora, porque alguém levantou a mão, então eu vou pedir para você ligar o microfone e fazer a sua pergunta ou observação. Muito obrigada pela observação, pelas considerações. Eu acho que é exatamente esse caminho. A gente precisa falar, sim, sobre esses 2 campos que vai complementar
a história do funk como cultura local negra brasileira, né? Então, a gente olhar para o que a gente tem no norte da América, porque de fato influencia a gente na década de 70, né? Então, a gente tem ali, né, construção, soul music, lá, 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 mas a gente também precisa olhar para a nossa ancestralidade mediante a história do Brasil, né? Então, esse processo de escravização do corpo negro, do corpo indígena, resultou em algumas coisas, né? E quais são esses resultados quando a gente olha para o campo da cultura? A gente vê o maculelê, a gente vê a capoeira, a gente vê que tudo isso são construções da comunidade afro-brasileira, afro-indígena, né? Então, tudo isso a gente também enxerga nesse funk contemporâneo. Então, é muito importante a gente trazer esses dois pontos de partida. Excelente observação. Eu vou passar agora para a Débora Fabrício, que também levantou a mão. Débora, a fala está com você. Oi, tudo bom, Renata? Não sei se você lembra, eu estudei na mesma época. Lembro, claro. PESP, só que eu fiz História da Arte, né? E sou formada em turismo. E eu vim aqui nesse curso, foi ótimo, assim, até fazer o curso nesse momento, porque apesar de eu não ser professora, eu acabo sendo multiplicadora, né? Porque a gente faz, eu estou sempre lá no Museu da Língua Portuguesa, já levei o pessoal para, né, levo desde crianças ou adultos, né, para fazer essa mediação, as pessoas me contratam, né, isso então, e aí eu vou fazer de novo, aí eu falei, nossa, eu precisava falar com a Renata, e aí veio, né, a informação do curso, então, assim, tô super feliz, assim, que deu tudo certo. Tá certo, e parabenizá-la, assim, tá lindíssima a exposição. Ai, muito obrigada, Débora. Muito, muito obrigada mesmo. Lembro sim das épocas da Unifesp. E é isso, o museu ele é esse espaço educativo, né? Eu acho que participar dessa formação hoje, né, desse curso, vai ser muito importante para você conseguir ter até uma perspectiva mais profunda da exposição, a partir desse olhar mesmo, assim, do que é a cultura funk, esse funk contemporâneo, né? Quando a gente olha para esse funk contemporâneo, qual é a história que vem por trás disso, né? Existem vários caminhos para a gente olhar para essa história e como que isso chega dentro do campo da educação, né? Porque o hip hop ele chega em algum momento no campo da educação. Inclusive, essa semana foi lançada a Escola Nacional do Hip Hop. Olha que futuro, né? Que coisa legal. E, né? Vamos aí acreditar que daqui para frente a gente vai ter a escola do funk também. Se tiver, vocês sabem, né? Não direi nada, haverá sinais, vocês sabem disso. Mas é muito bom as suas observações, Débora. Muito obrigada. Bom, agora eu vou passar aqui para a gente falar sobre essa proposta, né, dessas propostas de ação pedagógica. Agora vocês vão entender melhor o que o PAP, né? Então agora a gente vai falar de uma forma mais técnica de como se constrói essas atividades, né? Então a gente vai falar de plano de ação pedagógica. Lembrando que no final dessa apresentação a gente vai entender de uma forma mais profunda o que é o PAP, tá? Então, aqui a gente vai trazer propostas de ações educativas e, no final, a gente vai entender com mais profundidade o que é esse plano de ação pedagógica dentro do conceito do funk. E aí, no final, também eu vou deixar um documento que vocês vão poder acessar para vocês terem uma instrumental para construir um plano de ação pedagógica voltado para o funk. Então, vocês também vão levar em uma lição de casa para vocês colocarem em prática tudo que vocês aprenderam nesse curso aqui, tá bom? Então, exemplos de propostas de PAP a partir da metodologia freiriana, junto com o conceito de linguagem escrita. Pensando que a gente vai trabalhar a linguagem escrita, no ensino infantil não se aplica, né? Porque não é tanto o foco do ensino infantil, né? O ensino infantil a gente vai trabalhar muito mais a questão do falar, né? Da motricidade. A escrita a gente vai trabalhar mais no Fundamental 1 em diante, e é por isso que a gente tem aqui uma atividade que eu pensei para exemplificar essa ideia
do que é pedagogia do funk, né? Então, como que a gente coloca em prática a pedagogia do funk? Então, eu desenvolvi uma atividade aqui que a gente vai chamar de Mapa de Todas as Quebradas, que é uma atividade voltada para o terceiro ano, para a matéria de geografia. E qual que vai ser a ação? Construir um mapa e uma lista com os nomes dos bairros citados nas músicas Todas as Quebradas do MC da Leste. Onde vai ser essa atividade, né? Então, aqui a gente já está construindo um roteiro de atividade, de plano de ação pedagógica. Então, a gente já está construindo esse plano. Onde vai ser? Vai ser na sala de aula. Qual é o recurso que a gente usa para fazer essa atividade? Caderno, lápis, caneta, post-it, canetinhas coloridas e um mapa da cidade de São Paulo. Quais são os desenvolvimentos dessa atividade? Então, a etapa 1, a gente vai apresentar a música para a classe, então todo mundo vai ouvir a música. A etapa 2 é fazer uma roda de conversa para dialogar sobre a música e solicitar que os alunos realizem uma lista com os nomes de todas as quebradas citadas na música, né? A etapa 3 é apresentar um mapa para a turma e entregar o post-it e as canetinhas coloridas. A etapa 4 é explicar para eles, né? Pedir para os alunos escreverem o nome das quebradas citadas nas músicas, nos post-its, e ali fazer uma organização para a turma conseguir colocar o post-it de acordo com a localização referente da quebrada que eles escreveram no post-it. Então, ali ele vai falar de várias, o da Leste dessa música, né? Todas as quebradas, para quem não conhece, depois coloca aí, joga no YouTube, Todas as Quebradas. É uma música bem grande, que vai falando de várias quebradas de São Paulo, e aí é uma música que não tem palavrão, que não vai trazer nada, né, muito pesado, que vai ficar falando sobre várias quebradas, e aí quando você traz o mapa de São Paulo, você entrega o post-it para a molecada, faz eles ouvirem essas quebradas, colocar o nome e ir trabalhando, né? Norte, sul, leste, oeste, você já está trabalhando o conceito geográfico, da geografia, né? Em algum momento você já está trabalhando o conceito da geografia na sala de aula. Então, isso é uma atividade muito interessante para você pensar o campo da geografia. Tá, então, como que a gente avalia também? Eu sempre trago esse ponto, né, da avaliação, né? O docente irá recolher o mapa e a lista realizada pelos alunos para avaliar a escrita dos educandos que participaram de toda a atividade. Então, além de você trabalhar essa questão da geografia no sentido do conceito, né, geográfico, né, principalmente cidade, metrópole, né, o que é norte, sul, leste, oeste, se trabalhar todo esse contexto, você vai estar trabalhando com linguagens pedagógicas básicas, que está lá descrito na BNCC e na LDB, que é a escrita. Então, você está pegando a música do MC da Leste e está fazendo com que as crianças escrevam, né? Então, você está trabalhando a escrita a partir de uma atividade de funk, tá? Então, isso é um exemplo do que a gente pode trabalhar no Fundamental 1, pensando aí se cabe para o público daquela unidade, daquele território, daquela instituição. Aqui a gente tem o Fundamental 2, e aí a gente já vai para um outro lugar, né? Que aí já é o Fundamental 2, tem outra atividade, né? O que é o funk consciente? Então, qual é a ação? Apresentar uma música de funk consciente para os alunos e provocar uma crítica social para a elaboração textual. Onde vai ser sala de aula, quais recursos necessários? Caderno, caneta, aparelho de som. Quais são esses desenvolvimentos de etapa? Na etapa 1, a gente apresenta a música para a classe. Na etapa 2, a gente faz uma roda de conversa para dialogar sobre música e solicitar que os alunos realizem um texto a partir de um determinado trecho da música. Etapa 3, recolher os textos para a realização de avaliação. E qual que é a avaliação dessa atividade? O docente irá recolher os textos realizados pelos alunos para avaliar a escrita dos educandos que participaram de toda a atividade. Então, é você pensar aí que você... Eu acho que, por exemplo, você pensar a elaboração textual, que ainda você vai estar trabalhando a escrita, é muito importante você fazer com que os alunos se sintam com vontade de escrever algo daquilo que eles sabem.
né? E aí, sei lá, se você trabalha uma música de funk, né, com crítica social e pedir para que eles discorram, né, para que eles dissertem sobre aquilo, é muito mais interessante do que pedir para eles falarem sobre Mário Quintana, né? Que é um livro de poesia que eu tenho aqui em casa, que já vai trazer um outro lugar, né? Eu acho que se a gente trazer mais a questão do funk, talvez eu ache que eles vão conseguir. Se você mostra uma música do Hariel, né? Cracolândia, sei lá, coloca Cracolândia para os moleques pensar o que é a Cracolândia, aí você já vai estar também trabalhando a questão da drogadição, né? Você já vai estar trabalhando várias questões, enfim. Eu acho que o funk ele dá essa possibilidade, né? Na medida que você entende quem é o público, né? Quem são esses educandos, né? Qual é o território, o que é essa instituição, sempre tem que olhar para tudo isso, tá? Alice, vai anotando suas perguntas aí, que aí a gente já abre para questões. Então, é muito importante a gente olhar para esse funk a partir desse lugar também, né? Como que a gente pode utilizar como ferramenta dentro do campo da sociologia. Isso, por exemplo, é uma atividade que a gente poderia trabalhar na sociologia ou na aula de português, né? Então, são caminhos que a gente pode trabalhar. No ensino médio, atividade, preparação de redação para o vestibular. Então, por exemplo, você pode utilizar isso para essa atividade do Fundamental 2 para atividade de preparação de redação para o vestibular. Porque eu, por exemplo, eu fui entender, hoje eu entendi que eu sou boa de redação, mas demorou para mim entender que eu era boa de redação, porque eu sabia as ideias, mas eu não sabia estruturar as ideias. Então, quando você consegue pegar uma música e explicar para os moleques como que eles têm que explicar essa música dentro de uma redação, a partir do que é a estrutura de uma boa redação, fica mais fácil para eles entenderem a estrutura de uma redação, né? Então, eu trago essa questão que é muito importante também. Aqui, a gente vai trabalhar... Ei, família. Ai, boa. Bom, agora a gente vai falar sobre exemplos de propostas de PAP a partir da metodologia freiriana da linguagem oral e auditiva. É muito importante a gente olhar agora que a gente vai conseguir já trazer o ensino infantil, né? Então, já para esse lugar que já é a linguagem que pensando em campo pedagógico, dialoga mais com o campo infantil. Então, aqui a gente já traz uma atividade de ensino infantil, pensando atividades relacionadas à contação de história, leitura de poemas, historinhas com rima, música cantada e brincadeiras que envolvam o ritmo e a palavra. Aí você deve estar pensando, né? Tipo, Renata, em que momento você achou que a gente vai conseguir trabalhar isso na educação infantil? E aí eu descobri isso daqui. Ela é vermelhinha e gostosinha, é redondinha, faz suquinho e vitamina. É bem docinha essa frutinha, se quiser provar, só dá uma mordidinha. Sabe o que é? É maçãzinha, inha, 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 inha. É a maçãzinha, inha, inha, inha. É a maçãzinha, inha, inha, inha. É a maçãzinha, inha, inha, inha. É a maçãzinha. É uma frutinha gostosinha, amarelinha pra comer descascadinha. É uma delícia amassadinha, essa frutinha faz docinho e vitamina. Sabe o que é? É bananinha, inha, inha.
gracinha, que delícia essa frutinha. Sabe o que é? É a laranjinha. Inha, 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 inha. É a laranjinha. 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 Ele tem coroa e não é rei. Essa frutinha é gostosinha que eu sei. Dá pra comer descascadinho e pra beber se a mamãe fizer suquinho. Sabe o que é? É abacaxi. É o abacaxi. É o abacaxi. É o abacaxi. Então para, junta tudo, o que dá? Salada de fruta, vai, salada de fruta. Salada de fruta, 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 Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, gente, agora eu sou tia de 2 sobrinhas. Eu tenho 2 sobrinhas gêmeas. São as coisas mais fofas. E agora eu tô descobrindo um outro universo do funk, que é o Funk Kids. E aí, dentro desses universos, eu descobri várias coisas, assim. E realmente, agora tem várias músicas de funk voltada para criança mesmo, infantil. Então, tem o Bolo Fofos, acho que o mais famoso de todos agora é o funk do pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Quem convive com criança, em algum momento ouviu essa criança cantando funk do pão de queijo. Então, é muito importante a gente olhar para isso, né? Porque já cai por terra toda essa ideia de que funk só é putaria, funk é droga, funk é isso, funk é aquilo, né? Então, eu acho que tem funk para todos os gostos, né? Uma coisa que eu sempre falo, né, é que fala assim, ai, mas eu não gosto de funk porque tem funk que fala coisas das mulheres, que eu não gosto e tal, e não sei o quê, e as próprias mulheres gostam, enfim, tipo, não consegue entender que existem várias formas da gente enxergar o funk, né? Então, quando a gente está falando de mulheres que está narrando ali seus desejos, seus anseios sexuais, a gente não está falando de um lugar subalterno, a gente está falando de uma liberdade sexual que, quando são mulheres funkeiras falando, soa como agressivo, né? E aí entra todo aquele campo da moralidade dizendo, não, isso é putaria, isso não pode, isso não sei o quê, mas ora, a partir de qual perspectiva que você está olhando isso, né? Toda vez você olhar para o funk, mas funk é só putaria, é só crime, mas você já ouviu o funk da Anitinha? Você já ouviu o funk do pão de queijo? Você já ouviu o Dream Team do passinho, que é uma referência de grupo de passinho construída para estar dentro da Globo mesmo, dentro dos formatos globais, que é uma forma de colocar o funk em outro lugar, para além do que a gente conhece comumente, né? Então, o funk ele é tanta coisa que é possível a gente enxergar diversas formas de fazer funk dentro da educação, né? Então, acho que o funk da Anitinha, Bolo Fofos e funk do Pão de Queijo e Companhia é uma forma da gente olhar para o funk a partir da música cantada e trabalhar isso dentro do campo da educação infantil, porque é possível. Eu, inclusive, faço isso. Sou professora de CCA, eu dou aula para crianças de 4 a 11 anos. Então, é possível, tá? Pensando no Fundamental 1, eu cito atividades acima, como a música cantada, recomendado para o primeiro e segunda série, além de ditados e jogral,
com músicas de funk para a terceira, quarta e quinta série. E aí eu pensei aqui numa atividade Jogral Mundo M, mas aí eu penso numa atividade já de quinta série, né, que já são 11, 12 anos, né, já vai ter uma percepção melhor dessa música. Qual que é a ação? Apresentar a música Mundo M do MC Lon para os alunos e propor um jogral a partir da música. Eu coloco aqui que tem uma pegadinha, né? E eu sempre coloco que aqui tem uma pegadinha, porque principalmente quando a gente fala sobre atividades oral e auditiva, a gente também tem que pensar na inclusão de alunos PCDs, né? Então, é muito importante a gente olhar para essas atividades e pensar alternativas dessas atividades para essas crianças e para esses adolescentes que estão nessas condições. Então, é muito importante a gente olhar para essas atividades e sempre adaptando essas atividades, principalmente oral e auditiva, para crianças PCDs, que traz essa questão, né, da audição, da fala, enfim. Onde vai ser essa atividade? Em sala de aula, quais são os recursos necessários? Aparelho de som, qual que é o desenvolvimento dessas etapas? Apresentar música para a classe, na sequência, a realização do jogral ou realização do ditado. A docente irá avaliar o desempenho oral e aditivo dos alunos, além de promover a participação e integração social da turma. Então, eu, por exemplo, em atividades como essa, eu gosto de separar a turma, né? Metade fala as palavras, faz o jogral e a outra metade escreve. E aí eu vou trocando, né? Que aí metade fala, a outra parte escreve, aí depois eu troco todo mundo de lugar. Quem estava falando vai escrever, quem estava escrevendo vai falando, né? Então eu sempre faço isso também para trazer esse lance da escrita, mas sempre trazendo em volta dessa questão oral e auditiva. A escrita é muito importante também, justamente porque eu sempre penso, né, na inclusão de alunos, então, né, a escrita é muito importante também para a gente guiar pessoas PCDs dentro das características que estão colocando em xeque o desenvolvimento oral e auditivo da turma, né? Então, é pensar como que a gente vai trabalhar com essas crianças, incluindo elas nessas atividades. Muito importante isso. E aqui... Para o Fundamental 2, eu separo essa atividade que eu chamo de júri do funk, né? E qual que é a ação? É você apresentar uma música de funk consciente para os alunos e provocar uma crítica social para promover uma discussão argumentativa. Isso já é um tipo de atividade que poderia ser feita na aula de sociologia, por exemplo, né? Então, aonde que a gente faz essa atividade? Na sala de aula. Quais são os recursos necessários? Caderno, caneta, aparelho de som, quais são os desenvolvimentos dessas etapas? Apresentar música para a classe, fazer a roda de conversa para dialogar sobre a música e solicitar que os alunos criem 2 grupos com opiniões opostas para a realização do júri, né? Etapa 3, o docente irá mediar o júri, provocando que o grupo faça um debate argumentativo para estimular o pensamento crítico, para trabalhar o poder de argumentação da turma para que eles consigam refletir nas demais escritas com enunciados de cunho crítico. Então, eu penso nisso, em todo esse debate, em toda essa construção, para a gente avançar na interpretação de texto ao ler um enunciado. Para quem é professor sabe a dificuldade que essa molecada tem de interpretar texto, de entender enunciado. Eles não conseguem ligar as coisas, né? Então, acho que você pensar uma atividade que provoca eles colocar para funcionar a linha de raciocínio é muito importante para a gente começar a construir o lado crítico desses alunos, para eles começarem a entender como que se constrói as coisas, raciocínio lógico, raciocínio crítico, linha de pensamento, né? Então, isso é muito importante, eu acho que a gente consegue trabalhar isso numa atividade de sociologia, por exemplo.
E aí eu coloco aqui, né? Avaliação tem, precisa? Nem sempre toda atividade, como professor, eu gosto de avaliar de uma forma teórica, né? Eu acho que o debate por si só, ele forma também, né? Principalmente pensando nesse contexto sociológico, que é o que eu estou trazendo nessa atividade em específico. Por isso que nessa atividade em específico eu coloco, precisa mesmo de avaliação uma atividade dessa? Será? Né? Ensino médio, atividade acima, além de roda de conversa temática para o vestibular. Então, eu sempre vou trazer o funk mesmo como linha argumentativa mesmo de debate. Porque o funk por si só, gente, ele é uma cultura que acalora debates, né? Então, imagino que você deve ter acompanhado um pouco daquela CPI, do que foi aquele show de horror. E aí é pensar, por exemplo, que ações como essa promovem debates acalorados, justamente por ser a temática funk. Então, eu sempre gosto de trazer o funk como ferramenta de crítica ou temática de discussões, justamente porque ele provoca, né? Então, é tipo provocações mesmo, assim. Eu gosto dessa ideia. O funk, ele é uma cultura muito dúbia, muito provocante, revolucionária, ao mesmo tempo contraditória, né? Então, é uma temática interessante para trazer nesse campo da discussão. E é por isso que eu sempre coloco o funk dentro desse campo pedagógico, já na perspectiva da sociologia. E aí, pensando na motricidade, a gente vai para o exemplo de proposta de PAP, para a gente explorar o brincar, né? Que aí a gente já vai mais para o campo da educação infantil, que é muito importante também. Então, no ensino infantil, atividades relacionadas à música e brincadeiras em geral. Canto em grupo com gestos, brincadeira da estátua, da dança. Esses dias as minhas sobrinhas me ensinaram um passinho aí. Eu não vou lembrar, mas é muito interessante, que é de funk. Eu não vou lembrar cantar, mas é uma coisa tipo assim, uma chaleira e o bolinho, não sei o que lá, 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 lá. E tudo isso é em funk. Como elas descobrem isso? Não sei. Eu só sei que, como a gente convive um pouco separado, quando eu vejo, elas já vêm me apresentando tudo isso. Eu não vou lembrar de cor, mas a musiquinha é uma musiquinha de funk que elas fazem. E uma chaleira, não sei o que lá, e tem o bullying, e a pressão, nananana, e aí é toda uma parada que já está intrínseco, né? Já está intrínseco nas atividades pedagógicas, nas atividades educativas do ensino infantil. E é só a gente olhar para o funk e colocar o funk nesse lugar. Então, a gente consegue trazer essas atividades de músicas, brincadeiras e músicas lúdicas, a partir da perspectiva do funk. É a mesma coisa do pão de queijo. Eu fui do funk do pão de queijo. Eu fui descobrir quem era o Bolo Fofos, que aí também, né, como pedagoga, eu fui fuçar, né, fui procurar saber quem era esses Bolo Fofo aí. E é um grupo, vou chamar de grupo, super legal. Eles trabalham muito o brincar, e a musicalidade. É que o funk do pão de queijo estourou porque é funk, mas eles têm samba, eles têm rock, eles têm axé, eles têm forró, eles têm tudo, e é tudo muito bom. O trabalho do Bolo Fofos é babado, assim, se vocês quiserem trabalhar com musicalidade e educação infantil, gente, o Bolo Fofos é babado. E aí, o que estourou de todo esse trabalho incrível dos Bolo Fofos? O funk, né? Então, hoje tem várias musiquinhas de funk, agora tem várias musiquinhas de funk que vai trabalhar essas dancinha, né? Tipo, igual, na minha época era um bagulho tipo, essa é a igrejinha, essa é a sua torrezinha, abre a porta. Tipo, então era isso, só que agora a gente tá vendo isso agora na versão do funk, né? E uma chaleira, nananana, nananana, tararara. Então, percebeu o funk, né? Nesses lugares. É bem interessante. O funk é som de preto e de favelado. Quando toca, ninguém fica parado, inclusive as crianças.
Para a gente pensar uma atividade para o Fundamental 1, atividades acima recomendadas para a primeira e segunda série, além de brincadeiras em geral para a terceira, quarta e quinta série. Quais são essas brincadeiras? Dança das cadeiras. Então, a gente pensar, eu coloquei aqui, né, mas imagino que todo mundo aqui saiba o que é dança das cadeiras. Pensar a dança das cadeiras com funk, né? Em vez de colocar uma música, coloca um funk que não fala palavrão, um funk que não vai falar de putaria. Coloca um funk lá e vai brincar de brincadeira de dança das cadeiras. Quando você fazer isso, você vai perceber que, porque não é todo mundo que fica, né, numa sala de aula, na realidade é isso, né? Você vai pegar uma turma com 15 crianças, com 30 crianças. 20 vai brincar da brincadeira da cadeira, 15. Se tá tocando um funk, as outras que não tá brincando vai estar em rodinha dançando, fazendo alguma dancinha do TikTok, dançando funk, né? Então, acho que é muito importante a gente promover o bem-estar dessas crianças a partir da música do funk. E eu falo isso porque, como eu sou professora de CCA e trabalho com dança do funk, eles amam, tipo assim, eu nem sou a professora mais legal, é que eu sou a professora que dá a atividade mais legal, sabe? Então, é esse o boi que eu pego. Que quando eu chego lá, eles já estão todos eufóricos. Eba, hoje a gente vai dançar. Professora, a gente vai fazer o passinho do Jamal. Tan, 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 tan. Eles já chegam assim para mim, sabe? Então, assim, então não é porque eu sou a mais legal, não. É o que eu me propus a fazer é o que eles mais gostam. Então, eles já chegam ultra empolgados para aula, eles já chegam dançando. Professor, hoje a gente vai fazer o passinho do Romano, né? Então, não sei o quê. Professor, o Magrão, não sei... sabe? Então, é muito interessante você pensar um espaço de bem-estar para essas crianças mesmo, assim, que eles gostam de fazer. Por eu ser professora de dança, por exemplo, eu sempre tento fazer assim. Vou trabalhar coreografia, né, para a gente pensar a memória, para a gente pensar a motricidade do nosso corpo, para a gente pensar reflexo, raciocínio lógico, tal. Mas eu também quero que vocês tragam os passinhos que vocês gostam. E aí eu aprendo um monte de coisa. Passinho do Jamal eu aprendi com eles, Six Seven, sei lá, um monte de coisa eu aprendo com eles. Que aí eu abro a aula e falo, agora eu ensinei aqui, ó. Eu ensinei o malado, eu ensinei o romano, eu ensinei o magrão. Agora eu quero que vocês me ensinem um passinho. Aí, professora, tem esse daqui, ó. Tem esse aqui. Então, você já começa a criar já uma atmosfera onde eles se sentem pertencentes, né? Isso é muito importante. E aí eu acho que colocar o funk como dança das cadeiras, né? Então, eu sempre deixo o campo da motricidade sempre relacionado ao brincar, porque eu defendo muito que as crianças brinquem. As crianças têm que brincar, têm que brincar, têm que brincar. Sala de aula tem que ter espaço para brincadeira. Então, eu sempre vou trazer o explorar o brincar. O brincar é muito importante. E aqui a gente vai falar também de uma atividade do Fundamental 2 e do ensino médio, que são atividades recomendadas também para o Fundamental 1, a partir da dança, né? Relacionada à arte da dança. E aí eu penso numa batalha de passinho mesmo. Então, acho que para a gente pensar a dança do funk, por exemplo, na escola, a gente pode pensar o passinho, por exemplo. Então, a gente pode pensar a batalha do passinho. Então, né, qual que é a ação? Promover uma atividade artística a partir da dança, onde vai ser local espaçoso que tenha lugar para batalha, jurados e público, geralmente pátio da escola, quadra, né? Quais recursos necessários? Aparelho de som e tapete de dança, desenvolvimento, apresenta a proposta, regras e critérios da batalha, o mestre de cerimônia convoca a primeira dupla, realização do duelo, avaliação de notas, eliminação, seguir com a próxima batalha, formar a chave da disputa até a finalização do processo, né? Nada muito elaborado, né? A gente pensar ali uma batalha de passinho para a molecada brincar, né? A competição, né? A gente sempre trabalha isso dentro do campo da educação física no futebol, né? Então, por que a gente não trabalha? Se a gente entende a dança como esporte, né? E o esporte está no currículo escolar, que a BNCC permite, em algum lugar da BNCC está falando
que a dança ela precisa ser trabalhada no currículo escolar. Então, eu posso colocar a dança dentro do campo da educação física, porque afinal de contas a gente vai trabalhar a motricidade dessas crianças na educação física. Se a linguagem da motricidade é algo muito presente dentro do campo pedagógico da educação física, a gente pode trabalhar a Batalha do Passinho como uma prática de educação física, né, dentro da atividade. Então, ao invés de você levar a molecada para a quadra, para separar, né, meninas jogam vôlei e meninos jogam futebol e divide a quadra e cada um fica num canto, faz uma batalha de passinho, vai deixar os moleques mais interessados e você vai promover a identidade deles. Eu sempre defendo muito o funk dentro do campo escolar porque você promove, você valoriza e você garante a construção da identidade deles, sem preconceito, né? É horrível você ser uma criança que a todo momento vai ficar ouvindo, ai, coisa de maloqueiro, não coloca isso é coisa de maloqueiro. Tipo, não, mano, é o bagulho que ele gosta mesmo, deixa o moleque com Juliette em paz dele. E aí, se você faz uma batalha de passinho, o menino vai se sentir mais à vontade de levar aquele Juliette para fazer uma performance na hora da batalha. Isso faz parte da construção identitária dele. É muito importante que a gente crie caminhos para essas crianças se ver dentro da instituição escolar, para eles entenderem que faz parte, a escola precisa ser um espaço legal para todo mundo. E se a gente faz atividades que deixam a escola legal para eles, consequentemente fica legal para a gente também. E agora, antes da gente ir para o PAP, eu vou abrir para perguntas. A Alice tinha falado que tinha uma pergunta. Então, antes de eu falar do PAP, que aí a gente já vai finalizar, e aí eu já abro para todo mundo falar, mas referente a isso, tem alguma pergunta? Se não tiver tudo bem, a gente pode ser. Pode falar, Thalita. Calma aí, deixa. Você tá me ouvindo? Sim. Tá, é que meu computador tá todo travado. Mas boa noite. Eu sou a Thalita, eu sou professora de arte, agora na rede pública, na Prefeitura de São Paulo. E aí eu achei muito legal você trazer a dança como um elemento que está presente na educação física, e eu queria ressaltar também que a dança é uma das linguagens da arte, né? Então, a gente trabalha e está na BNCC explicitamente como uma das linguagens principais da arte, a dança. Então, é isso, a gente tem base para isso. E é um caminho muito importante da gente trazer, porque geralmente na arte os professores, a maioria são mais formados em artes visuais, mas a gente tem essa liberdade de trabalhar cada uma das linguagens, a música também. Então, existem outras formas de trabalhar dentro da nossa disciplina. E aí eu queria fazer uma pergunta também, que eu não consegui anotar o segundo livro que você falou de funk, que era de um amigo seu, e aí eu queria muito escrever o título, por favor. Aqui. Funk, cultura, política e música preta. Tudo, obrigada. O nome é Kenyatta Mugu. Arrasou. Boa. Valeu, obrigada. Eu que agradeço, Thalita. Obrigada pelas considerações. Foi muito importante trazer esses pontos também para a gente lembrar que funk cabe em vários eixos da BNCC, inclusive na arte, no esporte e de várias formas. A Alice mandou uma pergunta aqui, mas o Lacration mandou, ele também levantou a mão. Então, se quiser falar, fique à vontade. Na sequência, a Alice pode fazer a pergunta. Isso. Obrigada pela correção.
Boa. Obrigada pela pergunta, Lacration. Bom, pensar que é muito importante essa sua pergunta, porque eu parto muito dentro do campo da educação, mas quando a gente fala de pedagogia, a pedagogia ela é importante em tudo quanto é lugar. Se você vai numa fundação casa, você vai precisar de uma gestão pedagógica. Se você vai em um CCA, você vai precisar de uma gestão pedagógica. Imagino que no Cuca tem uma gestão pedagógica. Então, tudo que envolve jovem, que envolve cultura, que envolve processo de ensino-aprendizagem, precisa de uma gestão pedagógica. Quando a gente olha para o conceito da pedagogia, no geral, o que é a pedagogia? Ela é nada mais, nada menos que um processo de gestão entre ensino e aprendizagem. É isso que é a pedagogia. A pedagogia é uma gestão do processo de ensino e aprendizagem. Então, quando tudo isso que a gente está falando é muito voltado de uma forma técnica, voltada para o campo da educação, porque esse é o nosso enfrentamento atual. Tentar levar o funk para dentro do campo escolar, porque a gente está falando de uma realidade de escolas públicas com diretoria totalmente conservadora, que não está na disposição de abrir a escola para esse lugar para o funk. Né? Então, quais são os caminhos que a gente usa para ocupar esse espaço? LDB, BNCC, 10.639, lá. Pensando nessa pergunta que você está me trazendo agora, você pode fundamentalizar tudo isso que a gente está construindo a partir de conceitos. Pedagogia, porque aí quando a gente vai falar, por exemplo, sobre pedagogia, a gente está falando de fundamento de processo de ensino-aprendizagem. Aí a gente pode falar de pedagogia, autonomia e mocambagem, a gente pode falar de Paulo Freire, a gente pode trazer mais essas referências teóricas do que as referências técnicas legais. Né? Então, quando a gente traz essas referências teóricas, a gente consegue chancelar. E como que a gente traz essas referências teóricas para dentro desses projetos? A partir do plano de ação pedagógica que a gente vai falar agora. Tá? Então, dentro do plano de ação pedagógica, você vai trazer referências teóricas para validar essa ideia que você está trazendo. Então, esse projeto da prefeitura, ele tem que olhar para esse projeto que você está apresentando, porque ele tem fundamento pedagógico, não totalmente curricular como uma escola, porque aí a gente já está falando LDB, BNCC, mas para uma instituição, seja lá qual ela for, seja terceiro setor, seja prefeitura, seja particular, seja filantropia, seja qualquer coisa, vai ter um setor pedagógico, tem uma gestão pedagógica, e essa gestão pedagógica precisa olhar para esse projeto e entender que esse projeto que você está construindo tem uma ação, tem um plano de ação pedagógico, que é isso que a gente vai falar agora. Então, você precisa se basear mais na teoria para fundamentalizar um plano de ação do que basicamente nas legislações, porque isso serve de fato para o campo escolar. Agora, como apresentar projetos como esses, né, que você acabou de falar para a gente, né, para dentro da universidade? É você procurar os cursos de extensão. Eu acho que curso de extensão de universidade funciona, então acho que cabe, por exemplo, você procurar as universidades e buscar quem são os responsáveis pelos cursos de extensão que dialoga com essa linha de pesquisa pedagógica que você está trazendo. Então, por exemplo, essa linha pedagógica que você está trazendo sobre swingueira, funk e tal, é muito sobre corpo. Então, olha para uma universidade, para uma faculdade de dança que tem um curso de extensão que vai trabalhar sobre cultura popular, ou, de repente, você quer trabalhar a questão de gênero a partir da perspectiva da cultura popular, né? E aí você pode procurar também um grupo de extensão que vai trabalhar essa questão de gênero dentro da universidade. Eu acho que o caminho, sempre para a gente se aproximar e ocupar a universidade, não diretamente, né, no processo, né, de ingressar e tal, mas pensar nesses projetos de extensão, eu estou falando de universidade pública, porque foi a minha realidade. Eu fui formada pela Federal, né? Me formei em pedagogia pela Unifesp, aqui em São Paulo. Então, eu sei que nas universidades federais tem bastante curso de extensão.
Então, de repente, vale você buscar essas universidades públicas para você pensar esses cursos de extensão e apresentar essas propostas. A Alice mandou aqui uma mensagem. Era mais como lidar com os alunos que muitas vezes não gostam de funk ou têm aquele preconceito, em alguns casos não querem participar, ou em outros casos aqueles comentários bem negativos e preconceituosos. Eu já percebi uma coisa com os meus alunos, Alice, tipo assim, eu já percebi que meus alunos, geralmente quando eles falam isso, não é porque eles não gostam de funk, é porque, tipo assim, eles internalizaram que aquilo é uma coisa errada. Eu já percebi isso. Principalmente, é foda falar isso, mas infelizmente, mano, é sempre os evangélicos, sabe? Tipo, os alunos evangélicos é sempre os evangélicos que batem neurose com as minhas aulas de funk. Isso porque eu tô aula, por exemplo, eu dou aula em CCA, perto lá da favela de Heliópolis, bagulho doidão mesmo, e sempre tem aluno que fala, eu não gosto de funk, não sei o que, e fica bravo, eles ficam bravos comigo. E aí eu dou duas alternativas. Eu falo, olha, o que eu vou levar para a sala de aula, o que eu vou apresentar para você agora é muito diferente do funk que talvez você ouça na rua. Mas também, se você não quiser participar, eu não vou te obrigar. A única coisa que eu vou pedir é que você fique em silêncio no canto observando. Porque, da mesma forma, quem não ajuda não atrapalha. Então, assim, você não quer fazer, eu não vou te obrigar. Mas você vai ter que ficar em silêncio sem atrapalhar quem quer fazer. Toda vez que eu faço isso, eles falam, não, tá bom, não quero fazer e tal. Aí fica no canto e fica quieto, eles não fazem. E fica no canto. Aí eu observo, aí passa 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Aí quando tá chegando no final da aula, essa criança já tá de pé, já tá fazendo um movimento com o ombro, já tá prestando atenção. Por quê? Porque eu já entendi o que é que assusta esse falar do funk em sala de aula, porque afeta a moralidade deles, porque eles vão para a escola com a moralidade construída, da igreja, da família, da ética, da moral, dos bons costumes, e aí ele vai chegar na escola, ele vai querer vomitar tudo isso. Só que aí ele quebra a cara quando ele dá de cara com uma proposta de funk totalmente ético. Porque é sempre isso. E isso não é só para os alunos, é para os professores também. Chega numa sala de professores e fala, mas você vai trabalhar o quê hoje? Sou professora de artes e vou trabalhar batalha de passinho, vou trabalhar funk. Quê? Você vai trabalhar funk? Não, mas... E as meninas vão ficar rebolando? Aí vai disso para baixo, sabe? E aí é aí é o momento que você vai falar, olha, eu acho que é uma ótima oportunidade para você conhecer uma outra perspectiva da cultura funk. Existem várias formas de dançar funk, não é propriamente sensualizando, que não é uma coisa errada, eu só acho que essa questão do funk sexual é para mulheres adultas maiores de 18 anos que gostam de funk. Agora, para criança, eu acho que existem várias formas de dançar funk, e eu acho que essa é uma oportunidade de você conhecer, ao invés de você criar um estigma de algo que você nem conhece. Você já deu um tapão na cara da diva ali, sim, sabe? Então, já é colocar ali o funk em um outro lugar. Então, eu percebo sempre isso. Eles sempre ficam muito nervosos porque eles acham que a gente vai trabalhar putaria, que a gente vai trabalhar alguma coisa que ofende. E aí, eu sempre dou essa alternativa. Eu falo, olha... o funk que eu vou trabalhar aqui é muito diferente, o jeito que eu vou abordar o funk aqui é muito diferente do que talvez você costuma acessar na rua, e aí você pode ter a escolha de se dar a oportunidade de fazer minha aula e entender isso que eu estou trazendo, ou você também tem o direito de ficar no canto da sala quieto, observando sem atrapalhar minha aula. E no final da aula ele sempre tem uma outra perspectiva, porque ele não tem outra alternativa, ele tem que ficar quieto ouvindo. Ele não está fazendo, mas ele está ouvindo. E aí, Renata, eu sempre dou uma shade. Eu sempre crio um caminho para dar uma shade do tipo, as pessoas acham que funk só é putaria, mas funk não é só putaria, gente. Vocês estão fazendo putaria aqui? Isso daqui não é putaria. Olha aqui, ó, presta atenção. A gente está trazendo o movimento da pelvis de um jeito totalmente diferente na hora de dançar magrão. Olha, existem várias formas da gente dançar. Nem tudo no funk se resolve dançando rebolando. Eu gosto de dançar rebolando, mas eu tenho 35 anos e eu posso. Vocês que são adolescentes, vocês têm que dançar funk de acordo com o que cabe para vocês. Então agora vocês vão fazer esse passinho de megão aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
E aí você já deu uma, tipo assim, o moleque já ouviu e já refletiu, entendeu? Então, é um assunto bem delicado mesmo que a gente encontra, né? A gente encontra esses assuntos bem delicados, mas a gente consegue também driblar a partir da pedagogia mesmo, assim, né? Ele não, existe várias formas da gente educar, mas eu não forço aluno nenhum a fazer nada. Eu não forço, assim, eu não pode sair da sala, mas você pode ficar no canto sem atrapalhar minha aula. E é isso, assim. Eu também tem aluno que não gosta de dançar. Não gosta de dançar. Tanto é que eu sempre começo minhas atividades perguntando: quem aqui não se sente confortável para dançar pode ficar ali no canto da sala fazendo outra coisa. E sempre tem um ou outro, porque realmente eles não tem aluno que não gosta. E eu respeito esses alunos. Agora, falando sobre o PAP, boa noite. Gostaria de pedir sugestões que você pode trazer para professores de história. Nossa, tem tantas, mas eu vou falar disso já no final. Beleza? Deixa eu ver quem me perguntou. Samara, eu vou falar disso no final. Eu vou falar sobre o plano de ação pedagógica e eu volto nisso daqui. Para a gente encerrar aqui, já está faltando 10 minutos para a gente encerrar. O plano de ação pedagógica ele é um documento elaborado pelo docente para organizar o desenvolvimento de uma determinada atividade pedagógica. Nesse documento será descrito como a atividade se integrará ao currículo escolar, com base nas leis de diretrizes e base da educação, garantindo que a ação pedagógica dialogue diretamente com o planejamento do currículo escolar. Como elabora um PAP, né? Como elaborar um PAP? Então, aqui, a gente vai elaborar o PAP, o contexto para desenvolver o PAP, documentos norteadores, LDB, BNCC 10.639, livros, artigos, pesquisas e afins, a relação do PAP com o plano de trabalho dos demais docentes, quando se trata de educação infantil e fundamental 1. Por que eu falo isso? Porque lembra do conceito de polivalência? É muito importante a gente trazer esse conceito de polivalência quando a gente trabalha na educação infantil e no Fundamental 1, porque é tudo misturado, né? Então, é ver o que um professor está trabalhando para você conseguir incluir seguir trabalhando a mesma linguagem que o outro professor está trabalhando, mas na perspectiva do funk. Então, é muito importante a gente relacionar o PAP com o plano de trabalho, né? Olhar para aquela comunidade escolar, entender o que é aquela comunidade escolar, o que ela precisa, como que a gente constrói essa base dessa atividade, né? Que é o documento norteador, né? O desenvolvimento do PAP. O que eu vou fazer? O que é essa atividade? Para que eu vou fazer essa atividade? Como que essa atividade vai trabalhar? Né? Quais são as áreas de conhecimento e desenvolvimento são predominantes nessa ação? Conviver, o participar, brincar, explorar, expressar? Qual que é o fundamento? Né? Qual é a área de conhecimento e desenvolvimento que essa atividade vai abarcar dentro do currículo? Né? Quais atividades serão utilizadas? Quais linguagens serão utilizadas? Escrita, oral, motricidade? É muito importante a gente sempre deixar claro qual é o tipo de linguagem, porque a gente precisa saber o que a gente está fazendo, né? Então, a gente precisa ter um ponto de norte e a linguagem sempre é muito importante. Passo a passo, como elaborar a atividade, a programação e o cronograma. Eu vou abrir aqui para vocês, que é o documento que eu vou deixar separado aqui para vocês. Só vou mostrar aqui para vocês saberem o que é. Mas aqui é um documento de PAP mesmo, que eu separei para vocês. É tipo uma instrumental mesmo, para vocês fazerem um exercício. Então, a lição de casa de vocês vai ser isso daqui. Contextualizar, desenvolver o PAP de vocês a partir disso daqui, né? Então, apresentar os documentos norteadores. Então, desse tópico, você vai utilizar os documentos apresentados ao longo do curso, além de artigos, matérias, jornalísticas, documentário. Então, você precisa trazer quais são os documentos norteadores dessa ação pedagógica. O que te motivou a elaboração desse PAP? Né? É muito importante você falar sobre isso, porque a gente precisa entender o território, né? Então, é nesse momento que a gente vai falar do contexto do território, da atividade,
instituição, quem é o público, quem são esses alunos, né? Então, considerar todos os espaços que promovem a ação educativa, desde escola até ONG, CCA, terceiro setor, filantropia e afins. Quais são as relações do PAP com o plano de trabalho das professoras para o grupo do ano ou ciclo? Então, isso implica muito em calendário escolar ou instituição, que a gente tem que trabalhar com calendário, com calendário pedagógico, né? A gente pensar ali um currículo pedagógico anual, né? Toda uma agenda, então é muito importante a gente sempre relacionar nossas atividades com o que já se tem. Se for o seu caso, você pode colocar isso, né? Então, plano de ação pedagógica, o que você vai fazer? Apresentar proposta pedagógica relacionada ao funk, para que você vai fazer? Quais são as linguagens? Como você vai desenvolver a ação pedagógica? Cronograma. Respondendo tudo isso, você consegue ter um plano de ação pedagógica voltado para o funk, tá? Então, o PAP é basicamente isso. Vocês vão ter toda essa visão do que é Ao longo desse curso, vocês entenderam toda a estrutura, né, do que é a pedagogia do funk, de uma forma teórica, de uma forma fundamentalizada a partir das diretrizes curriculares, a partir do conceito dos saberes, a partir da questão racial, de como a gente constrói isso dentro do campo da cultura, né? Então, vocês conseguem entender o funk dentro de todas essas narrativas. E o PAP é a lição de casa de vocês, então vocês vão utilizar tudo isso e vão construir esse plano de ação pedagógica para vocês desenvolverem essas atividades, tá? Falta 4 minutos, a Samara me pediu para mim falar sobre algumas referências de como a gente trazer o campo trazer o funk dentro do campo da história. Eu acho que tem uma que eu acho que é o que todo mundo já viu, que é o bem mais básico, a gente trazer a questão da história do descobrimento do Brasil, a música do Não Foi Cabral, da MC Carol, por exemplo. Então, quando a gente ouve a música da MC Carol falando sobre Não Foi Cabral, a gente já consegue trabalhar também a questão da história do Brasil a partir do funk, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar como que a gente pode trabalhar a luta do movimento negro a partir da perspectiva do funk, né? Porque o que fundamentaliza a política do movimento black na década de 70 nos Estados Unidos é o Black Panthers, né? Então, acho que a gente consegue trazer a história da comunidade negra a partir desses movimentos sociais, a partir da história da nossa brasilidade, o que é a capoeira e o que a capoeira tem a ver com funk, né? Vários movimentos da dança do funk têm a ver com Tem-se essa rua fosse minha, de Cauê Guajajara. É verdade, é muito boa essa música dele, é verdade. Até, acho que foi a Catarina que fez um conteúdo falando sobre ele, inclusive da música dele, que é muito boa. Inclusive, a Catarina pensa muito funk dentro da galera indígena, assim, tipo, ela é parente também, então ela tem uma pesquisa bem profunda, ela traz vários pontos, e isso é uma real, assim, sabe? Então a gente consegue trabalhar várias coisas. O ponto como eu sou viciada em funk, tipo assim, tudo que eu ouço na minha cabeça, eu falo, nossa, isso daqui dá pra fazer tal coisa, isso daqui dá pra fazer isso daqui dá pra fazer aquilo. Tipo assim, eu consigo tirar as coisas da cabeça para começar a construir. Mas é porque eu tenho uma vivência muito fundamentalizada na cultura, sabe? Tipo, eu realmente amo essa parada e vivo disso. Agora, vale muito a pena a gente pesquisar mesmo, assim, sabe? Entender quais, tipo, músicas que falam sobre a realidade, que vai falar sobre história, que vai falar... A gente tem funk para tudo, tem funk de nerd, tem funk de proibidão, tem funk de putaria, tem funk de putaria feito por homem, tem funk de putaria feito por mulher, pelas travestis, né? Eu já levei irmãs de pau para discutir questão de gênero em sala de aula, a partir da perspectiva do funk, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue fazer. Eu fui trabalhar numa escola, fui convidada a dar uma palestra numa escola que estava com muita questão de transfobia. E aí, nossa, comecei a palestra com um clipe das Irmãs de Pau, assim, e foi babado, assim, sabe? Então, a gente consegue
olhar para o funk. A gente precisa olhar para o que é esse funk e tentar entender como que a gente pode construir isso. Então, a gente tem... Eu, por exemplo, gosto de partir bastante das músicas, tá, Samara? Então, sei lá, da Cauê Guajajara, dá para a gente trabalhar MC Carol, né? Não Foi Cabral. Dá para a gente trabalhar as músicas que vai falar sobre Claudinho Bochecha, né? Que vai trazer sobre a questão som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. E aí o porquê, né? Porque quando toca e ninguém fica parado, o que é esse toque e ninguém fica parado, né? E aí a gente já pode falar sobre questões de ancestralidade, sobre a nossa dança no candomblé, sobre religiões de matriz africana. Então, acho que a gente consegue trazer o campo da história para o funk assim, de diversas formas. Uma dica que eu vou deixar para vocês aqui é o livro da Ludmilla, que se chama Funk na Escola. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. A Ludmilla tem um livro, ela é uma geógrafa. Eu não tenho certeza se esse é o nome do livro, mas depois eu vou procurar. Eu não vou conseguir achar agora. Mas depois eu vou procurar para vocês e vou mandar lá. O livro da Ludmilla é um livro muito bom, que ela vai falar sobre várias referências de como trabalhar o funk no campo... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou achar. Depois eu procuro aqui e vou mandar para vocês. A Ludmilla, ela tem um livro que traz várias referências de como que a gente pode trabalhar o funk dentro do campo escolar, trazendo várias referências de atividades pedagógicas mesmo. Então, quando eu mandar para vocês o slide, eu vou mandar o nome dos livros que eu mostrei para vocês, eu vou mandar o nome do livro da Ludmilla e o certificado junto, tá? Então, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar? Quer fazer alguma observação? Então, eu agradeço aí pela presença de geral. Fico muito feliz mesmo de ter todas vocês aqui, 2 horinhas aqui. Espero que vocês tenham aprendido, que essa troca tenha sido importante para vocês. Eu realmente acredito numa educação antirracista, eu realmente acredito numa educação libertária, eu realmente acredito que o funk ele é uma ferramenta pedagógica. E para mim é muito importante ver pessoas que também acreditam nisso, porque se vocês estão aqui é porque vocês também acreditam, e eu fico muito contente de ver que tem um exército de maioria mulheres, né? É bem interessante pensar nisso. Mulheres e comunidade LGBTQIAPN+, sempre presente na educação pública, né? Na educação daqueles que estão mais desfavorecidos. Então, fico muito contente de ter tido essa oportunidade com vocês. Muitíssimo obrigada. Eu vou mandar um e-mail para vocês depois, mais tarde, pedindo o RG de vocês, que eu esqueci de colocar no formulário, para mim fazer o certificado de vocês, e até segunda-feira que vem eu mando esse certificado. Como é feriado, então eu vou me organizar no feriado para organizar o certificado de todas vocês. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Deixa eu só fazer um print aqui da lista de vocês para mim saber quem realmente veio. Que aí eu... Deixa eu só fazer uma parada aqui. Que aí eu consigo... Boa. É isso, gente. Deixa eu fazer um print agora. Nossa, se ninguém se importar, será que eu posso pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente fazer um print
Lindíssima aula hoje, que foi riquíssima. Estou muito feliz de ver que todo mundo curtiu. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui todo mundo. Eu não sou a pessoa mais tecnológica aqui. Deixa eu ver. Pô, será que alguém consegue me ajudar aqui? Deixa eu ver. Complementos, tradução. Pô, não sei colocar todo mundo, cara, aqui no quadrinho. Deixa eu ver aqui. Juro que eu não vou pegar. Aqui, ajuste. Mosaico. Ah, achei. Aí, pronto. Deixa eu fazer aqui. Vou tirar, hein? 1, 2, 3 e... Aí. Gente, muito, 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 muito obrigada pela presença de todas vocês. Valeu mesmo, foi uma satisfação dividir esse momento, o meu conhecimento com vocês e levem a palavra da pedagogia do funk adiante, certo? Obrigada, Rê. Gente. Valeu. Eu que agradeço, Lacration, linda. Até. Tchau, tchau.